Irmãos, a segunda parte da nossa reunião, eu separei para contar uma experiência que aconteceu comigo. O tema do nosso assunto, né? Temos que ter paciência e aguardar o grande dia, né, do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aguardar com paciência e não tomarmos as nossas decisões para a gente não se perder. Eu separei essa segunda parte da reunião para falar uma experiência particular que aconteceu comigo. Nessa época eu ainda era solteiro, molecão. E os irmãos vão me entender no final, depois que eu contar essa história, como a gente às vezes tem que dar atenção para as pessoas mais experientes, para os nossos pais, nossas mães. E se eu tivesse feito isso, eu não teria passado pelo dia, pela uma tarde e uma noite, uma madrugada, que eu nunca mais esqueci na minha vida, por eu não ter obedecido a minha mãe. A minha mãe, ela foi fundamental para mudar aquele dia na minha vida, dia que virou madrugada. Eu era molecão e nesse dia eu estava arrumando o meu carro. E eu precisava comprar uma peça para o meu carro. Só que eu não podia ir com o meu carro. Tinha o carro do meu irmão. Meu irmão trabalhava e ele deixava o carro em casa. E aí ele deixava a chave do carro. Eu precisava comprar uma peça no desmanche. Só que eu não poderia ir com o meu carro. Eu acabei pegando o carro do meu irmão. E o meu irmão, ele detestava que eu pegava o carro dele. E o carro dele na época era um bom carro, na década de 80, né? Todo mundo conhece, o Fiat 147. Todo mundo conhece, né? E o meu irmão, o carro dele era lindo. Ele tinha assim um ciúmes tremendo daquele carro. E ele deixava a chave lá, mas a ordem era para que eu não pegasse. Mas eu tinha o meu carro, né? Eu tinha um Opala, na época era um Opala Diplomata. Eu sempre gostei de carrão, né? E esse dia eu queria trocar a direção do meu Opala. Aí eu fui no desmanche e vi que tinha a direção que eu queria colocar no meu Diplomata. Aí eu fui, o que eu fiz? Fui em casa, tirei a direção do meu Diplomata, que era a base de troca, e fui pegar o carro do meu irmão, porque era um pouco distante o desmanche da minha casa. Só que eu estava muito afoito nesse dia, porque era a única direção que tinha, e era o desmanche, e todo mundo estava atrás dessa direção, né? Era fácil de vender. Então eu queria, sabe, garotão, né? A gente fica aquela ansiedade tão grande, a gente não vê a hora de pôr a mão no negócio e levar para casa e pôr no seu carro. Sem a minha mãe saber, eu peguei a chave do carro do meu irmão e peguei o carro dele e corre para o desmanche para comprar a direção do Opala. Chegando perto do desmanche, eu estava tão afoito que eu fui entrar à esquerda e vinha vindo um táxi, na época era dos táxis, Fusca. Eu acabei entrando com tudo
para fazer o contorno em frente o desmanche, o rapaz do táxi veio e não conseguiu frear. Eu entrei, o táxi veio e bateu no carro do meu irmão, na lateral, e amassou toda a lateral do Fiat dele. Ali já começou o meu temor. Só que coisas piores viriam, que atravessariam a madrugada por causa de uma decisão errada e a falta de paciência. Eu só sei que cada um ficou com o seu prejuízo. Tanto o rapaz do táxi, ele viu que ele estava errado, eu entrei também errado, cada um ficou com o seu prejuízo. Aí, acabei não comprando a direção, porque eu sabia que aquele prejuízo no carro do meu irmão ia ficar caro. Acabei voltando para casa desanimado. E do lado da minha casa tinha um corredor, e que no final a gente guardava o carro na casa da vizinha. Era uma vizinha onde o meu irmão guardava o carro lá. Eu peguei, toquei a campainha, guardei o carro de ré, ela veio e me atendeu, eu guardei o carro de ré, entrei para falar com a minha mãe que havia acontecido. Falei: mãe, olha, tem um prejuízo, acabou, eu estava com o carro do meu irmão e infelizmente um taxista bateu e eu guardei aqui na vizinha. E eu preciso mandar arrumar esse carro antes do meu irmão chegar do serviço e ver daquele jeito. Porque se ele ver, aí já viu, né? Ai. Aí nem direção, nem Opala, nem nada, né? E era o que eu não queria, né? A gente já não se dava muito, né? Ia pegar fogo o negócio. E aí minha mãe falou: mãe, eu vou agora levar lá no japonês funeileiro, para ele já pegar o carro, dar orçamento, dependendo eu já deixo o carro lá, para o meu irmão não ver. Quando ele ficar sabendo, já está lá, arrumando. Tá bom? Eu vou lá. Ela falou: filho, agora é a hora de você escutar os mais velhos e ter paciência. Filho, almoça primeiro. Já aconteceu. Dá um tempo. Almoça. Depois você leva o carro lá para o japonês. Mas não vai agora. E aí, aonde a gente não escuta os mais velhos. Não, mãe, não, eu vou agora, né, gente? Eu vou agora, eu já vou levar, porque eu já fico livre disso. Eu não estou nem com fome. Já perdi a fome. E eu vou lá, preciso lá, porque se o Maurício chegar, já viu, né? Aí minha mãe, de novo: filho, não vai agora. E eu não escutei a minha mãe. Fui, toquei a campainha. A filha da vizinha veio e me atendeu, abriu o portão. Ela pegou, foi embora para o trabalho dela. Eu liguei o carro. Quando eu liguei o carro e coloquei a primeira marcha e fui sair com o carro não andava. Eu falei: nossa, mas eu cheguei até aqui andando. Será que... Sim, eu sei que amassou o paralama, mas de uma hora para outra não está. E forçando o carro para ir para frente, e o carro nada. O carro ia assim, mas não andava. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo durante alguns minutos, mas eu queria sair com aquele carro dali.
Até que do lado da casa tinha minha sobrinha. No mesmo corredor do lado tinha minha sobrinha. Eu vi que ela agachou assim, que ela era pequenininha, ela olhou para debaixo do carro e ela falou: ô tio, a boneca embaixo do carro. Aí eu falei: boneca? Aí eu falei: não. Eu pensei, falei: não acredito. Na hora eu já sabia o que era, mas eu não quis acreditar. Eu dei ré para trás, eu falei: para frente não vai, mas se eu der ré ele vai. Aí eu dei ré, ele veio um pouquinho para trás. Aí eu desliguei o carro. Eu já saí querendo não acreditar, mas acreditando já o que tinha acontecido. Na hora que eu desci do carro, passei por detrás da frente do carro, e na hora que eu olho para o chão, um bebezinho, o bebezinho que aquela vizinha tomava conta, ela deixou a criança no quintal, e essa criança se enfiou debaixo do carro, do motor. Na hora que eu dei ré, essa criança ela saiu rolando. E aí, na hora que eu olho para ela, a cabeça dela toda machucada já, os olhos virando. E aí onde a vizinha saiu. Quantos anos tem seu menino, Fernanda? 1 ano e 5 meses. Era menos. A criança tinha 1 aninho só. Quando eu catei a menina no colo, a vizinha saiu, deu conta. O olho da menina, a menina estava toda amarela, com os olhinhos virando. Aí eu falei: agora complicou. Tem que correr com essa menina. Chamei a vizinha da frente para levar eu. O vizinho falou: não, eu não levo, eu empresto o carro. Olha a minha cabeça. Eu tive que pegar o carro da vizinha, pegar a responsável pela criança, colocar no carro e corrermos pro hospital. Chegamos no hospital, uma fila. Parece que aquele dia o mundo todo estava lá dentro. Chegamos lá, emergência, parece que tinha mais emergência. Fizeram uma ficha, não consegui ser atendido, só que aí chegou o pai e a mãe. O pai e a mãe trabalhavam. E o pai da criança, ele trabalhava na época no CMTC, ônibus. CMTC, ele tinha um bom convênio. O hospital que a gente estava era embaixo, o convênio dele era em cima, Intermédica. Foi na Zona Norte. Aí eles catou a menina rapidinho, levaram pro pronto-socorro, convênio, atendimento rápido. Essa menina foi internada na UTI e ela ficou praticamente 20 dias na UTI. 20 dias. Bom, ali começava o meu desespero. Porque tinha que aguardar notícia se a menina ia ficar com alguma sequela, se a menina ia sobreviver. Tudo por causa de alguns segundos. A falta de paciência e você não obedecer sua mãe. Bom, ali começava o meu grande problema. Aí
O carro não podia sair de lá. Teve que vir a perícia. E aí eu tive que depor. Na delegacia. Vê só o que aconteceu aí. Né? Eu tive que depor na delegacia. E aí tinha que levar o carro para lá. O meu pai pegou o carro. Aí eu só sei que foi uma madrugada tão difícil que, para encerrar, esse mesmo carro do meu irmão, chegando perto da delegacia, eu fui fechar a porta desse carro, eu acabei deixando o meu dedo na porta do carro. Deixei meu dedo e pronto. Aí eu vi todas as estrelas do céu. Aí eu já falei, bom, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. 3 coisas. E eu na delegacia, 3, 4 horas da manhã, com o dedão assim, ó, latejando. Foi sair 5 horas da delegacia. O carro ficou lá para fazer perícia e tudo mais. Ainda bem que essa parte burocrática de documento do carro, carteira de habilitação, tudo isso estava certinho, perfeito, não tive problema. Mas o que eu queria saber mesmo era sobre a menina, se ela ia ficar com sequela, porque você tenta imaginar você vizinho com vizinho, você responsável de uma sequela que você ia deixar numa criança, quer dizer, mudaria totalmente a história da minha vida. Não teria nem condições de depois continuar morando lá. Quer dizer, ia mexer com a estrutura de todo mundo. E aí, se passou 20 dias e tudo mais, aí veio a notícia. Pelo menos uma boa notícia. Deu na cabecinha dela fratura. Deu fratura exposta. Mas não foi com profundidade. Uma pequena fratura deu na cabeça dela, sem sequelas. E ela cresceu, se recuperou, né? Depois, eu só vim a ter contato com ela depois que ela fez 15 anos de idade. E aí sentou eu e ela, né, na casa onde ela morava com a mãe dela. E aí nós sentamos, eu conversei com ela, depois que ela completou 15 anos de idade. E aí eu expliquei para ela o que havia acontecido. E graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus, a parte que me deu uma luz, a minha sobrinha, pequenininha, 3 aninhos, porque eu estava forçando. Se o anjo de Deus não enviasse aquela criança para falar, tio, a boneca, tio, está aí debaixo, tio, teria sido pior e talvez a menina não tivesse sobrevivido. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, às vezes é bom, acontecem coisas na nossa vida que a gente às vezes tem que dar uma parada, dar uma tranquilizada, contar até 1000, 2000 se precisar, esperar as coisas dar uma acalmada. Escuta quem está do teu lado, te dando bons conselhos. Não se apavore, não queira mudar uma coisa que já aconteceu, porque às vezes ali na frente coisas piores estão te esperando.
Então, a gente tem que sempre escutar os mais velhos, procurar ter paciência. Não queira resolver tudo da noite para o dia, de uma hora para outra. Porque eu fui um exemplo que, graças a Deus, hoje eu consigo passar para vocês. Foi um final bom, um final feliz. Que a menina, eu vi ela crescer sem sequela. Mas eu poderia estar passando. Outro exemplo para vocês, um final triste. Só que eu fiquei assim, angustiado. Quando eu pegava o meu carro, ele podia estar parado aonde for. Eu olhava debaixo do carro para ver se não tinha ninguém. Isso foi muitos anos que eu fiz isso. Eu fiquei com trauma. Eu ia sair de casa, em frente de casa, eu olhava embaixo. Enquanto eu não fizesse isso, eu não conseguia sair com o carro. Então, isso serve de exemplo para a gente. Muitas pessoas perderam as suas vidas ou deixaram de fazer bons negócios por falta de paciência. Então, a gente tem que ter paciência, tem que aguardar, principalmente em época que nós estamos vivendo, épocas difíceis. Às vezes estamos esperando qualquer coisa, resultado, né? Qualquer coisa que a gente pediu para Deus, mudanças na nossa vida, qualquer coisa para nos favorecer, nos beneficiar, que a gente aguarde com paciência. Tá bom, meus irmãos? Amém? Essa foi minha experiência. Alguém gostaria de contar alguma outra experiência que já passou por alguma situação? A sua? Sábado que vem? Sábado que vem. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 8:55. Eu também vou deixar para sábado que vem. Eu tenho uma experiência, podemos dizer experiência, né? Um ocorrido que aconteceu na minha vida, principalmente quando eu tomei uma decisão, foi no ano de 2001, e entregar minha vida para Deus, servir a Deus, se batizar. Aconteceu coisas na minha vida que eu acredito que os irmãos nunca viram isso. Para mim estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, os irmãos vão entender um pouco da minha vida. E eu espero que depois que eu contar essa experiência para os irmãos, que os irmãos se fortaleçam muito. Porque não foi fácil para mim estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. No meio da caminhada, eu não tive uma situação igual a Jó. Jó foi muito pior que eu. Muito pior. Mas eu tive mais ou menos uma caminhada próxima. Depois que eu decidi a largar o mundo e a servir a Deus. Essa história é longa. É uma história mais ou menos de uns 40, 45 minutos. Acompanha com doença, internação, quase morte, envolve trabalho, envolve muita coisa. Então, o que eu falo para os irmãos tiverem servido a Deus, tiver uma vida de tranquilidade, servindo a Deus, fortaleça que nem uma bateria agora, recarregue a sua bateria agora, porque
Lá na frente vocês vão precisar usar suas energias, como eu precisei. E eu precisei. Tá bom, meus irmãos? Amém?